Estamos aqui de novo com o nosso garimpo bíblico e hoje com uma palavra de Deus para a sua vida. Evangelho de João, capítulo de número 21. Eu queria que você já pegasse a sua Bíblia aí, para que junto possamos garimpar um pouquinho mais da palavra do Senhor e ver o que o Senhor tem para nos ensinar dentro desse texto. João, capítulo de número 21. Diz assim, o verso 3. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Queridos, ao meditar dentro desse texto, eu pude descobrir algumas coisas muito interessantes e vou compartilhar com vocês aqui agora através desse vídeo. É que Jesus havia já morrido, ressuscitado, já tinha aparecido aos seus discípulos, aparecido às mulheres, aparecido aos discípulos no caminho de Emaús. Ele tinha feito algumas manifestações aos seus discípulos. Só que a sua presença física em corpo não estava mais com eles. Então eu imaginei que Pedro, em determinado momento da sua vida, sabendo que o Cristo carne, aquela companhia de 3 anos junto de ministério, não estava mais ali. Então Pedro, com o seu lado emocional um pouco ainda abatido, devido ter negado a Cristo, no momento em que Cristo precisou do seu auxílio, da sua ajuda, pensando ele, então ele tem um momento de fraqueza. E qual é esse momento de fraqueza? A Bíblia diz que ele dá na telha assim, dizendo, olha, eu vou pescar. E nisso ele está com alguns discípulos juntos, e a Bíblia vem dizer que os outros discípulos que estavam com ele também decidem ir pescar com Pedro. São 7 discípulos ao total que vão pescar. Então eles decidem voltar a pescar. Talvez uma pesca só para descontrair, uma pesca que era apenas para trazer um relaxamento na sua vida emocional, porque as coisas não andavam tão bem. Talvez só para realmente descontrair a sua cabeça. Mas preste atenção, o que Pedro estava fazendo era voltar à vocação anterior, a qual Jesus havia lhe tirado dele. Porque Jesus, quando chama Pedro, diz assim, a partir de hoje, você será pescadores de homens. E abandonando as redes, abandonando os barcos, seguiram Jesus. Agora Pedro, ele decide voltar a pescar. E todos aqueles que tinham vocação também de pesca vão acompanhar Pedro. E isso é um grave perigo na vida de pessoas que estão passando talvez por uma dificuldade, um momento de tristeza, um momento de dor, um momento de incertezas na sua vida ministerial. É quando elas decidem por um breve momento voltar a fazer o que elas faziam antes de Cristo entrar na vida delas. E Pedro vai tomar essa atitude, ele vai querer voltar a pescar. Mas só que Jesus, o texto que nós lemos, nós entendemos que Pedro não mais era pescador de peixe, ele era pescador de homens. O Senhor tinha mudado a vocação dele. Agora Pedro está querendo voltar à sua vocação anterior. E aqui nós lemos que eles foram pescar. E sabe o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu quando ele teve um encontro com Jesus. Ele não pegou nada. Foi uma pescaria onde ele ficou frustrado. E juntamente todos aqueles que o acompanharam. Pedro volta para a sua vocação anterior e ele vai ter decepção. Meu irmão, escuta isso. Deus já mudou a sua vocação. Tudo que você fazia antes de Jesus, ele já mudou a sua história, já mudou a sua rotina. Você pode até tentar voltar a fazer as coisas que você fazia antes de Jesus, mas uma coisa é certo, você não terá resultado positivo nenhum. Por quê, Marcelo? Porque Deus já mudou a sua vocação. Aquela pesca ruim que Pedro teve, foi para ter um encontro com Jesus. Mas antes daquela pesca, Pedro, ele era bem sucedido. Pedro, ele pescava peixes, ele sabia onde estavam as coisas, mas aquele dia aconteceu tudo ruim para que ele viesse ter um encontro com Jesus e Jesus mudasse a sua vocação. Agora nesse capítulo 21 de João, a pesca dele vai ser
ser ruim, sabe por quê? Não porque Jesus precisa ir novamente mudar a vocação dele, não é para isso. Jesus vai simplesmente permitir que essa pesca dele seja ruim, para mostrar para ele que uma vez que a nossa vocação é mudada, nós nunca mais conseguiremos fazer aquelas coisas com êxito como fazíamos antes de Jesus entrar na nossa vida. É interessante que Pedro, ele não vai pegar nada, e Jesus agora está na beira da praia e vai gritar para eles. Eles passaram a noite toda pescando. João 21 vai dizer que eles pescam a noite toda e nada põem. Por quê? Jesus pela manhã grita a eles do barco e diz assim: olha, pegaram alguma coisa? E eles vão gritar, sabe o quê? Não pegamos nada. Sabe por que eles não pegaram nada? Porque simplesmente eles não têm mais a vocação para aquilo que eles estavam tentando fazer. Uma pessoa que tenta regressar aos princípios que eram antes de Jesus, ele nunca terá nada a oferecer. Aí Pedro e os discípulos vão gritar: não pegamos nada. Aí Jesus vai dar uma ordem para eles: faça o seguinte, lança a rede do lado direito. Aí dá-me a entender de que Pedro e os discípulos estavam lançando as redes, mas estavam lançando as redes do lado esquerdo do barco. Porque toda vez que nós voltamos à nossa vocação anterior, a gente sempre opta pelo lado errado da pesca. Agora Jesus diz: lança do lado direito. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está dando uma direção. Jesus está direcionando a vida deles, mostrando: meus filhos, só eu posso direcionar a vida de vocês. E a Bíblia diz que eles vão lançar do lado direito do barco. E quando lança, a Bíblia diz que quando eles vão puxar a rede não vem, porque tinha muitos peixes. A Bíblia fala de 153 grandes peixes. Quando aquele milagre, aquela coisa extraordinária acontece, um dos discípulos, a qual Jesus amava, diz assim o texto, disse a Pedro: ora, é ele. Pedro então, porque estava desnudo, a Bíblia diz que ele mergulha na água. Os outros discípulos vão remando até a beira da praia. E quando chega na beira da praia, ali já tem um pão e peixe. Aí a Bíblia diz que Jesus vai falar: trazei também desse aí que vocês pegaram. Agora, o interessante é que quando o milagre acontece, quando aquelas coisas acontecem, Pedro vai se jogar na água, os outros discípulos vão vir remando, os outros discípulos vão se aproximar, e Jesus vai fazer: agora vocês têm, porque eu dei a direção certa. O lado direito aponta sempre para as coisas divinas, as coisas do céu. O lado esquerdo é o lado humano, é o lado aonde nós agimos por nossa própria vontade e desejo. Agora o lado direito do barco é vontade sublime. A Bíblia diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. A Bíblia diz assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés, como apoio dos seus pés. Meu irmão, o lado direito sempre aponta para algo milagroso e divino. A Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado, mas 10.000 à tua direita. O lado direito, a proporção do milagre, as coisas sobrenaturais sempre vão apontar para o lado direito, e Jesus está direcionando. Às vezes, talvez você na sua vida familiar, ministerial, emocional, espiritual, você está vivendo hoje o lado esquerdo da sua vida, o lado humano, mas em nome de Jesus eu quero profetizar que através desse vídeo o Senhor está te dando direção e está falando assim: muda de lado, opte pelo lado direito, não volte à sua vocação anterior. Eu já mudei a sua vocação, você não pesca mais peixe, você agora pesca homem. Então se fortifique no Senhor. Deus vai encher a sua rede de novo, mas só para mostrar que Ele é o único que pode fazer esse milagre na sua vida. Ele está te dando direção hoje, dizendo: volte aos meus caminhos, o lado direito, o lado que eu estou presente na sua vida. Nunca opte pelo lado
humano, opte sempre pelo lado divino, espere no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aí a Bíblia diz que quando eles chegam, eles passaram a noite inteira pescando, eles não jantaram. Agora quando eles chegam ali, Jesus diz assim: trazei algum dos vossos peixes que apanhaste agora. Só que ali já tinha algo pronto, e Jesus vai usar uma expressão muito interessante e diz assim para eles: e vinde jantai. Agora, só que a aparição de Jesus foi de manhã. Como que Jesus, sabendo que era de manhã, vai convidar eles para jantar? Era para dizer: vem tomar café. Mas Jesus sabia que eles tinham pescado a noite inteira, não apanharam nada, não jantaram, estavam com fome. Então Jesus faz o convite para jantar, porque sabia que eles não tinham jantado. E isso é algo magnífico, interessante, porque só Jesus tem a capacidade de fazer eu viver momentos que eu penso ter perdido. Isso é glorioso. Já era de manhã, é a hora do café, mas como eles não tinham jantado, Jesus falou: vem jantar, porque só eu posso proporcionar para vocês momentos que vocês pensaram ter perdido. Só eu posso fazer essas coisas na vida de vocês. Talvez você está pensando assim: Marcelo, eu sou um velho de 50, 60 anos, a minha juventude já acabou, eu não posso viver essas coisas que o jovem vive. Você está enganado. Jesus pode fazer você viver momentos extraordinários, independente da sua idade. Marcelo, a minha capacidade física não é a mesma quando era. Você está enganado. A Bíblia diz que o Senhor renova nossas forças, e eu creio que Ele vai renovar as suas forças. Talvez você pense: Marcelo, hoje eu sou impossibilitado, eu estou em cima de uma cadeira de rodas, eu não tenho mais aquela acessibilidade que eu tinha antes, agora estou limitado. Mas você também não conhece o poder ilimitado do Deus que eu sirvo. Aleluia. Deus pode fazer você viver momentos que pensa ter perdido, e eles vieram, jantaram e se alegraram com o Senhor naquela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus, meu irmão, porque Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Mas uma coisa eu te falo: não volte às suas vocações anteriores só porque você hoje está triste, só porque você hoje está desanimado. Eu quero te dizer que aquele mesmo Jesus que se manifestou para Pedro e os discípulos na beira da praia, Ele está se manifestando hoje para a sua vida e te dizendo: não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou contigo. Vai, continua, caminha, se esforça, não desanime, não volte aos pensamentos anteriores, não volte para a vocação anterior, não volte a trilhar os mesmos caminhos que você trilhava antes de ter o encontro com Cristo. Então fique na paz do Senhor, meu irmão, se fortifique em Deus, que o Senhor possa te abençoar grandiosamente através desta mensagem. Faça diferença, chega de ser multidão, seja uma bênção. Toque em suas vestes,